Vocês que fazem parte dessa massa que passa nos projetos do futuro. É duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber. Olá pessoal, eu me chamo Joyce. Esse será o meu primeiro vídeo, né, em que eu vou falar a respeito da Guerra do Contestado. E quero dizer que é uma honra poder estar aqui gravando este vídeo para vocês. E também aí, né, queria pedir para que vocês possam estar se inscrevendo no canal do professor Fabrício. Chama-se Era Uma Vez. Se inscrevam, dê o seu like, tem muito conteúdo bacana lá, muitos alunos apresentam trabalhos, explicações dele. Então, essa é a minha indicação para vocês aí, tá bom? E também se inscreva no meu canal, Historiai, né? E deixe o seu like e ative o sininho, porque a cada 15 dias eu vou estar postando vídeos históricos. Eu estou no segundo ano da faculdade de História, licenciatura em História. Sou apaixonadíssima por História. E eu vim aqui falar para vocês um assunto que eu gosto muito, que é a Guerra do Contestado, né? É uma guerra que durou 4 anos. Não é, na verdade, nós não podemos dizer uma guerra, um conflito, né? Uma revolta durante 4 anos, de 1912 a 1916. A gente pode dizer que este nome, essa classificação sobre este fato histórico, não é adequado a gente dizer que foi Guerra do Contestado, porque quando fala Guerra do Contestado, remete como se fosse revolta, né, do contestado, Guerra do Contestado, remete a algo político, algo que aconteceu. As pessoas que não sabem muito a respeito, infelizmente é pouco comentado sobre isso, sobre esse assunto, né? Acha que foi algo político, mas não foi bem assim. Esse fato político foi apenas né, dos fatores que levou a acontecer realmente a revolta dos camponeses, daqueles sertanejos pobres que viviam naquela região. Por que Guerra do Contestado? Porque, gente, naquela época estavam ali definido o território, não estava definido ainda o território do Paraná com Santa Catarina ali no sul. Então ali aquele território, eles não tinham os limites ainda e eles estavam brigando pelaquela área, contestando aquela área, né? Por isso ficou conhecido como conflito aí do contestado, né? Que esse nome, que a gente não, eu já falei que a gente não deveria dizer esse nome assim. Não é que não deveria dizer, não é adequado, porque isso foi apenas um fator daqueles que têm poder de registrar a história, né? Como a gente sabe, e eles acabam sempre levando mais, assim, uma forma de abafar a voz da população, uma forma de abafar a voz do povo brasileiro. Então, eles acabam tirando um pouco o meio social, né, e colocando mais o âmbito político. Só que o conflito do contestado, ele teve, além do político, o social, que é muito pouco falado, né? E eu vou comentar um pouquinho para vocês também dessa revolta social, como que aconteceu isso, né? O porquê e as consequências disso. Então, assim, para a gente entender o cenário, o Brasil passava por uma grande transformação política, onde deixa de ser monarquia e passa para a república, né? E aí a gente conhece como República Velha esse período, ou Primeira República. E aí passa-se o Estado, né? Naquela região ali, sobre uma lei, a Lei de Terras de 1850, onde o Estado queria acompanhar os desenvolvimentos capitalistas na Europa, que estava acontecendo no mundo, né? Então, o Brasil também não queria ficar de fora, como uma república, né?
Então eles começaram a conceder alguns benefícios para empresas estrangeiras. E aí uma dessas foi a concessão que eles deram a um magnata chamado empresário estadunidense chamado Percival Farquhar, né? Ele era dono da empresa Brasil Railway. Eu não sou muito boa de inglês, essas coisas. Railway. Bom, dando continuidade aí, né, pessoal? Eu tava falando sobre o empresário estadunidense Percival Farquhar, que recebeu a concessão do Estado, né, da República, da Primeira República no Brasil, para explorar algumas terras na região do Contestado, né? Então ele ficaria responsável de construir uma ferrovia que ligaria ali a estrada que ligaria o trecho da União, Vitória e Marcelino Ramos, e foi concedido para ele 15 quilômetros de um lado da terra e 15 quilômetros do outro, né? Para que ele pudesse construir essa ferrovia, fazer esses investimentos no país, né? E também logo após surge uma subsidiária da Brasil Railway, não sei. E essa subsidiária chamada Southern Brazil Lumber Colonization. É um nome bem assim, né? Bem gringo mesmo. Que ela utilizaria a exploração de madeira da araucária naquela região, porque a gente sabe que aquela região ali de Santa Catarina, ali perto do Paraná, a questão da araucária tem bastante araucária ali, tem também muita plantação ervanteira, né? Também a gente sabe ali naquela região, na região sul do país. E então essas empresas, elas receberam do governo Estado, né, da República, Primeira República, autorização para expulsar as pessoas que ali viviam, os sertanejos, os jagunços, né, as pessoas mais pobres que ali residiam. Então, isso acaba gerando um conflito, né? No começo, até que foi legal, assim, no ponto de vista, assim, para aquelas pessoas que foram contratadas, né, para trabalhar nessa companhia, na construção da ferrovia. Só que, porém, depois, logo, o que aconteceu? A ferrovia ficou parada, não foi terminada, não foi concluída a construção. E aí essas pessoas, esses trabalhadores ficaram sem salário, ficaram à mercê e logo veio a fome, a miséria e tudo quanto é tipo de dificuldade que vocês imaginarem aquelas famílias acabaram passando, né? E também ficaram sem suas terras, que foram tomadas à força suas terras, então eles se viram sem rumo, sem para onde ir, um pai de família com seus filhos pequenos para criar, sem ter o que dar de comer para os seus filhos e sem ter para onde ir, porque o Estado simplesmente foi e retirou as terras, né? Deu concessão para essas empresas estrangeiras, né? Tomar a terra que era do povo. Então, assim, embora eu acredito assim, né? Que a Guerra do Contestado, ela teve não que a de Canudos não teve sua importância, mas a Guerra do Contestado, sim, ela teve uma importância muito relevante. E, infelizmente, não é muito comentado, não é muito falado, as pessoas não ouvem muito falar sobre a Guerra do Contestado. Isso foi um dos motivos que eu resolvi, né, estar falando um pouquinho para vocês. Então, dando continuidade aí, esses camponeses, né, eles se viram obrigados a deixar suas terras. E aí vai surgir um movimento messiânico. Isso foi como se fosse um refúgio para eles. Eles se refugiaram na religião. Naquele tempo, o catolicismo ele era bem forte, né, no Brasil. E as pessoas se viram assim sem esperança. Mas aí é onde que surge, né, o João Maria, depois o outro João Maria, foram 2 João Marias, e depois José Maria, que é o último. Então, assim, esses monges, né, messiânicos, profetas, considerados pelo povo
que sofreu, aqueles jagunços, eles trouxeram um fio de esperança para aquelas famílias, né, que começaram a seguir eles, né? Então a gente vai falar um pouquinho da questão do primeiro monge, né, que foi o João Maria. O João Maria, na realidade, ele se chamava João Maria de Agostini, né? Ele era italiano, fazia as pregações religiosas, tanto ele quanto o seu sucessor, João Maria de Jesus. Então, João Maria de Jesus, né, foi sucessor dele, do primeiro João Maria, que era italiano. E o de Agostinho, o primeiro monge, né, ele peregrinava, ele pregava, ele erguia cruzeiros, né, e capelas, além de organizar procissões. E logo após o João Maria de Jesus, né, ele vem aí com... que na realidade também não tinha esse nome, era um codinome que ele utilizava, Anastas Markaf, né? Ele morreu em torno de 1904, 1908, e a gente sabe que a Guerra do Contestado se deu início em 1912, né? E vai até 1916. Então ele morreu bem antes, mas as pessoas já tinham aquela religiosidade, já considerava ele como profeta, né? Realizava procissões ali naquela região. E ele se notabilizava pelas pregações errantes que faziam, e muitas pessoas também faziam as mesmas coisas. O João Maria de Jesus, ele também fazia... Pode ser muito confuso, né? Porque é dois João Maria. Um é o de Agostini e o outro é João Maria de Jesus. João Maria de Jesus. Depois vem José Maria. São três, a gente acaba confundindo, tá? Então eu vou um pouquinho mais devagar para explicar para vocês. E aí ele fazia as mesmas coisas que o primeiro, que o de Agostini, né? E logo depois da morte do segundo João Maria, que é o João Maria de Jesus, em 1904, 1908, por aí, aproximadamente, surge Miguel Lucena Boaventura, que se denominava monge João Maria. Segundo ele seria irmão do segundo monge João Maria de Jesus. É tanto João José. E aí o José Maria de Jesus, que é o Miguel Lucena de Boaventura. Gente, o que esses monges tinham em comum era o seu viés monarquista. Eles repudiavam a nova república, né? E eles lutavam pela volta da monarquia. E assim, eles organizavam procissões, e em seus discursos, suas pregações, eles diziam muito essa questão da volta da monarquia, que também faziam profecias dizendo que aqueles que fossem seus seguidores, ele fez diferente dos outros dois anteriores, dos dois profetas anteriores, né, na região. Ele começou a aceitar esses seguidores, aceitava donativos em espécie, em dinheiro, e segundo ele usaria esse dinheiro para poder construir uma farmácia para o povo, para seu povo. Ele era um ervanteiro, curandeiro, né? Então, assim, as pessoas, como ele começava a realizar, fazer os tratamentos, as pessoas leigas achavam que era milagres, né? Viam ali realmente um profeta. E elas acreditavam, né, sinceramente, nesse profeta. E aí ele em suas pregações, ele dizia muito da volta, que o seu irmão voltaria, né, e que quem fosse seus seguidores estariam salvos, né, e que também viria uma grande, vamos dizer assim, uma grande tristeza, um grande castigo sobre o pessoal, né, sobre o povo naquela região ali. E assim, o movimento religioso, né, que se deu ali, foi também o estopim para que começasse, né, surgir
de fato a guerra, né? Então o Miguel Lucena Boaventura, eu vou falar assim porque, né, a gente confunde muito o João Maria, terceiro João Maria. Ele era desertor, ele foi um desertor do exército, né? Então ele reuniu ali o pessoal em uma comunidade no Irani, no município de Taquarussu, né? Conhecido hoje como município de Taquarussu, na época não era município ainda, né? Conhecido município de Taquarussu em Santa Catarina. E ali ele reuniu uma comunidade. E naquela comunidade ele levou as pessoas pobres, né? Levou aquelas pessoas que não tinham para onde ir e as pessoas começaram a seguir ele. E ali foram crescendo a comunidade, que tinha um viés assim. Tinha uma religiosidade, tinha as regras na comunidade e seguiam ele, suas pregações e todas as orientações dele, né? E aí as pessoas começaram aquela comunidade foi começando a ter um significado, foi crescendo e começou a ser significativa, né? Então, pessoal, esse conflito ele termina ali, né? Durou 4 anos, como eu havia falado. E aí começa a expedição da Forças Federais, né? Começa essas expedições e eles vão nessa comunidade para tentar desmanchar essa comunidade, dessas pessoas mais pobres. E aí onde essas pessoas vão a lutas pelos seus direitos e elas demonstram sua coragem, tem que demonstrar sua coragem e aí entra em conflito, né, com a Força Federal. E o resultado disso foi a morte de mais ou menos em torno deixa eu dar só uma conferida aqui, pessoal. Foi a morte de quase 8.000 pessoas. E acabou em agosto de 1916 com o seu último líder, que foi a Deodato, né? E ele foi preso. Outras pessoas que não morreram naquele conflito se tornaram prisioneiras, né? A Força Federal, o Estado, disse que se eles se rendessem, eles seriam anistiados pela revolta em que eles fizeram, né? E só que não foi isso que aconteceu. Eles se tornaram prisioneiros e logo após o exército começou um processo de degola e degolou todo aquele povo, aquela população. E com tudo isso a gente percebe que os interesses financeiros, né, das grandes empresas e proprietários do Estado estava sempre acima do povo brasileiro, sempre acima daquela população mais pobre e necessitada, né? E aí, logo depois disso, os governos dos estados de Paraná e Santa Catarina assinam um acordo no Rio de Janeiro, na época sede do estado, e define ali os limites entre o estado do Paraná vai ser tanto e o estado de Santa Catarina vai ser tanto. E aí eles definem esse limite e assinam o acordo e aí a guerra do contestado acaba e também a exploração da madeira, da araucária, né, ainda continua até hoje. E infelizmente essa revolta ela deixou crianças foram mortas, né? Então assim, a gente pensa um pouco assim como que o povo brasileiro, isso me tocou muito, como que o povo brasileiro é sofrido, né? Como o nosso Brasil tem um passado de manchas de sangue, né? Isso é muito, muito triste. E é isso, eu queria passar isso para vocês, apenas um pouquinho da Guerra do Contestado, fazer essa análise aí. E isso é só mais uma abertura para vocês poderem pesquisar depois, se vocês tiverem interesse, né? Ir a fundo sobre isso, porque é muito importante, muito relevante. E assim, mexe muito com a gente. Beleza, gente? Até
Até mais e muito obrigado pelo espaço, muito obrigado, professor Fabrício, aqui pelo espaço, por poder estar compartilhando com vocês um pouquinho desse momento, desse fato histórico, tá bom? Muito obrigada.